Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossos alunos do 6º ano, começando uma nova jornada na vida de vocês, vocês que vieram do 5º ano, sejam bem-vindos a essa nova experiência, a essa nova viagem através do conhecimento que nós vamos traçar, que nós vamos adquirir ao longo deste ano. Hoje é a nossa primeira videoaula de português, eu sou a professora Tânia Onofre e aqui eu quero dizer a vocês que é com imensa alegria que aqui estou para tentar contribuir na construção do aprendizado de vocês. E para essa aula de hoje nós vamos trazer um tema bem diferente do que vocês têm estudado até então, apesar de que vocês sabem que nós vivemos imersos, submersos, mergulhados no mundo de textos, desde o nosso bom dia ao acordar até o adormecer, o boa noite. São textos que nós vamos construindo ao longo do dia, ao longo da nossa vida, para estabelecer a nossa comunicação. E por conta disso, o tema da nossa aula de hoje é tipologia textual. Já disse a vocês, eu sou a professora Tânia, vou gravar as aulas de língua portuguesa com vocês e que vocês sejam bem-vindos e que eu possa ser de grande serventia na construção do aprendizado de vocês. Tipologia textual. O próprio nome já diz, tipologia vem de tipos de textos. Como eu disse a vocês, nós vivemos mergulhados em muitos textos, Quando eu levanto de manhã, que eu dedico um bom dia à minha mãe, ao meu pai, ao meu irmãozinho, esse bom dia é um texto que eu construo. E assim vai, ao longo do dia, a construção dos textos. Se você liga a TV, você vê que ali tem um noticiário, é um outro texto. Se você vai assistir um desenho animado, é um outro tipo de texto. Então, existe uma tipologia textual, E dentro dessa tipologia textual, nós vamos também localizar os gêneros textuais, que são inúmeros e que vocês vão conhecer a partir de hoje, ter uma ideia do que seja cada tipo de texto, cada gênero textual que nós vamos ver nessa aula de hoje. Pois bem, tipologia textual, temos ali um rapazinho bem interessado, O que nós temos a dizer a vocês aqui nessa aula? Por que nós temos que aprender isso? Essa tipologia textual. Não se trata de decorar uma lista de características de cada tipo de texto ou de cada gênero, mas de compreender como um determinado texto funciona na sociedade e de que forma esse texto, de que forma ele deve ser produzido e utilizado a fim de atingir o objetivo desejado. Cada texto que nós entramos em contato com ele, o que nós criamos, ele tem um fim, ele tem um objetivo. Então, para que nós possamos atingir o objetivo, nós precisamos adequar os tipos de texto às nossas necessidades, senão a comunicação ela não vai se estabelecer. Prosseguindo, nós vamos ver aqui, olha quanto tipo de texto nós temos, Nós temos a narração, nós temos a narração, o próprio nome já diz, É um conto, é uma crônica, é uma fábula, é um romance, o próprio nome já diz narrar. O que quer dizer narrar, professora? Narrar quer dizer contar. Eu vou contar uma história, eu vou contar uma fábula, eu vou falar de uma leitura de um romance, de uma história, de uma novela. Então, quando eu estou contando alguma coisa, eu estou narrando. Então, esse tipo de texto é um texto muito presente na nossa vida. Quem nunca narrou, por exemplo, assistiu um desenho animado da Mônica e do Cebolinha ou de história em quadrinhos e foi contar para o coleguinha, olha, naquele desenho animado tem tal coisa assim, você acaba narrando a história. Quem nunca assistiu um capítulo de novela, aí depois ir contar para o outro, no capítulo de hoje passou tal cena assim. Então, nós vivemos no nosso dia a dia narrando fatos,
narrando histórias, né? E conversando. Então, a narração é um dos tipos de textos que existem. E dentro da narração nós temos vários gêneros textuais, que é o conto, a crônica, a fábula, o romance, entre outros. Temos as historinhas em quadrinhos, né? Que vocês, na idade de vocês, é um texto muito prazeroso, que nós vamos estudar aqui também durante as nossas aulas. Então, tem uma gama de textos dentro desse gênero, dessa tipologia textual da narração, vários gêneros textuais. A descrição. O que seria a descrição? O próprio nome já diz, descrição quer dizer descrever. Então, nós usamos um tipo de texto para trazer para nós relatos, né? Descrever minúcias, e o gênero textual desse aí é o laudo. Por exemplo, o laudo médico, que vocês já ouviram falar em laudo médico? Um laudo, ou pode ser um médico ou de uma outra situação, é uma descrição do que se passa. Eu vou fazer um exame médico, chega lá o médico fala, olha, eu vou te dar aqui um laudo para você mostrar para doutor fulano de tal. O laudo, ele vai relatar o meu caso, o que eu tenho, qual a doença que eu tenho, o que eu devo fazer ou deixar de fazer. Então, os textos literários também, tem muitos textos literários, né, dentro da literatura, que trazem relatos também, um relatório, e tem a descrição, ela pode ser tanto de pessoas, quanto de cenas, quanto de situações, quanto de objetos. Por exemplo, se eu pedir, cara, aluno, faça aqui a descrição da professora Tânia, descreva. Aí você vai dizer, a professora Tânia está usando óculos, ela tem a pele parda, o cabelo é preto e tal. Então, você quando descreve, você usa elementos, usa certas palavras no processo da descrição. É muito fácil de identificar esse tipo de texto. Dissertação. Que tipo de texto é esse, minha professora? Dissertar quer dizer falar, expor ideias, expor o ponto de vista, dar nossa opinião. E dentro da dissertação, nós colocamos ali como exemplo o editorial, né? Quem já viu um jornal escrito? Na primeira página do jornal tem um resumão assim, na capa, na parte principal, que nós vamos chamar de editorial. Então, ali é uma redação onde o jornalista, ele expõe o ponto de vista dele. E esse texto é muito comum, né? Nos vestibulares, no Enem, existe um texto que é para ser feito ali, produzido a dissertação, onde o aluno, né, o estudante, ele tem que expor o seu ponto de vista, ele levanta uns questionamentos e no final ele coloca ali o seu ponto de vista, a sua opinião, dando a conclusão do texto, né, oferecendo soluções para tal problema a ser de acordo com o que ele estabeleceu para ele divulgar ali. Então, a dissertação, dissertar é você expor o seu ponto de vista, a sua opinião, é você levantar argumentos, é você oferecer propostas de argumentação para corrigir, para solucionar problemas e no final você apresentar a sua conclusão. Tudo isso a gente vê dentro de uma dissertação, mas vocês vão ver mais esse tipo de texto, embora agora vocês já possam produzir, mas mais adiante, quando vocês estiverem no nível mais aprofundado do ensino médio, universitário, é que vocês vão conhecer detalhes desse tipo de texto, para que vocês possam ser, né, aprovados e ter assim um grau de aproveitamento bem legal dentro desse tema da dissertação. Outro gênero textual, outro tipo de texto, a exposição. O próprio nome já diz expor, né? O que é exposição? Olha, o Jornal Nacional ontem ele estava expondo os fatos, ele estava fazendo uma reportagem. Então hoje, quando nós deparamos com os jornais, internet, revistas, todos trazem reportagens, né? Então essas reportagens são exposição de fatos, de situações, de problemas que envolvem o nosso dia a dia. Então nós vamos tratar esse tipo de texto como exposição, que é o tipo de texto que traz informações para nós de forma bem direta, de uma linguagem mais simplificada, né? Para que seja de fácil entendimento.
E o artigo científico também, que vocês não têm vivência, mas são também tipos de texto produzidos para serem publicados em revistas, né, científicas, em alguns jornais, em alguns canais, na internet, né, em algumas plataformas, nós vemos a exposição também de artigos científicos. E o outro tipo de texto, nós vamos chamar de o texto injuntivo, né? Ou a injunção ou prescrição. O texto injuntivo quer dizer o quê? É aquele que prescreve. Vocês já leram a bula de um medicamento? Lá vem todas as informações sobre aquele remédio, sobre aquele medicamento, falando da sua composição, para que ele serve, o que ele cura ou deixa de curar, como é que você deve tomar, quantos comprimidos ao dia, ele vem passando toda a informação. Então, nós vamos chamar esse tipo de texto de um texto injuntivo, de prescritivo, que ele prescreve para você uma rotina. Outro exemplo de um texto injuntivo, né, é a receita. Quando sua mamãe vai fazer um bolo delicioso, ou você viu na internet ou na televisão uma receita e você fala, mamãe, vamos fazer tal coisa assim. Aí você pega aquela receita e a mamãe vai, né, olha ali 3 ovos, 3 xícaras de trigo, 2 xícaras de açúcar, 2 colheres de manteiga, então vai descrevendo ali, vai fazendo aquela relação de material que você vai utilizar. Então nós vamos chamar esse tipo de texto, né, de um texto injuntivo, que ele faz a injunção. E também um exemplo, né, desse gênero textual é o manual. Né, manual de informações. Quem nunca comprou, por exemplo, quando você compra um celular novo, vem um manualzinho ali, né, falando toda a descrição dele, como é que você deve utilizar, como é que ele vai funcionar e tal. E assim você vai analisando para que você consiga ter êxito no manuseio daquele material, no que você pretende. Então, vocês observem que cada tipo de texto, ele se enquadra, né, num padrão, para uma finalidade. Por isso que nós dizemos que existem vários tipos de texto, vários gêneros textuais. São muitos porque a cada situação nós precisamos de um texto. Hoje eu estou aqui com você falando o meu texto. O meu texto hoje não é um texto escrito, é um texto oral, a minha fala. Para vocês, para eu comunicar com vocês através dessa videoaula, eu estou usando a minha voz. Então, os textos, eles podem ser orais, né, falados, e podem ser também escritos, como é o caso desses slides que vocês estão presenciando. Vamos ver outras informações sobre esses tipos de texto. Nós falamos ali daqueles gêneros. Olha quantos gêneros nós temos. Fábulas, já ouviram falar de fábulas? Vocês vão, eu creio que já, é um texto muito agradável. Os causos, já ouviram contar causos? Também nós vamos trabalhar com causos. Histórias em quadrinhos, nossa, crônica é um texto diferente, que talvez não seja da sua vivência, mas as histórias em quadrinhos com certeza faz parte da sua vida diária. O conto popular, né? Os contos são excelentes, as receitas são tipos de texto, as bulas, como nós já dissemos, né? A redação, os contos, né? História de Chapeuzinho Vermelho, da Bela Adormecida, dos 7 Anões, quem nunca ouviu? As notícias, né? Então são todos esses tipos de texto que nós temos por aí. No resumo da nossa aula de hoje, o que eu pretendi que vocês aprendessem e apreendessem hoje. Os tipos de texto, a narração, né? Conta uma história real ou não. A história real, o nome já diz, é alguma coisa que aconteceu de verdade. E a história que não é real, nós chamamos ela de ficção,
né? A história fictícia. Então, o gênero textual da narração, ele pode ser um conto, pode ser uma crônica, pode ser fábula, pode ser romance, pode ser biografias, etc. E esses gêneros textuais, ao longo do 6º ano, nós vamos estudando aqui cada um e você vai ver que cada um, ele tem uma diferençazinha, uma variação, mas estão todos ali dentro do tipo do texto da narração, né? Textos narrativos. A descrição, como nós já dissemos, ele descreve coisas, pessoas, lugares, situações e etc. Exemplo, laudos, relatório, ata, guia de viagem, textos literários, etc. Vocês já ouviram falar nesse tipo de texto, a ata? Já foram em alguma reunião em que alguém está fazendo uma reunião para tratar de tal tema? E ali ao longo da reunião tem sempre uma pessoa sentada ali anotando tudo o que se passa, ela vai escrevendo tudo que está ali, descrevendo tudo que está se passando dentro dessa reunião. Então, registra através da ata, né? Essa descrição através de ata nós vamos chamar de gênero textual que está dentro do relato ou descrição. O outro tipo de texto é a dissertação, que apresenta argumentos para defender um ponto de vista. É aquilo que eu disse, né? Nós colocamos nele o nosso ponto de vista, a nossa opinião sobre um fato, sobre um problema e oferecemos uma possibilidade de solucioná-lo. Exemplo, ensaios, carta argumentativa, editorial, a dissertação, etc., que eu já disse que se trata das redações de vestibular, de Enem e por aí vai. A exposição, voltando aqui, né, apresenta informações sobre um objeto ou um fato específico. As reportagens, resumo, fichamento, artigo científico, seminários, são exposições, né, que nós vamos no nosso dia a dia deparando com elas. A linguagem da exposição é sempre uma linguagem clara e concisa. O que quer dizer uma linguagem concisa? Uma linguagem bem resumida, sem muitas delongas, sem encher sem colocar muito enfeites nas palavras, né? Tem que ser uma linguagem mais clara e mais objetiva, né? Para que o leitor ele receba a informação e ele entenda de pronto o que aquela exposição de fatos quer dizer. A injunção, como nós já falamos também, orienta, ensina e ajuda o leitor. Geralmente apresenta verbos no modo imperativo, né? O que é o modo imperativo? Aqueles verbos que dão ordem, né? O manual de instruções, receitas, culinárias, bulas, editais, leis, etc. Tudo que vem dando ordem para nós, fazendo pedido com os verbos no imperativo, leia, faça, veja, observe. Então, tudo que dá uma ordem para nós, ali vai estar nesse texto injuntivo. Então, nós tivemos aí o resumo da nossa aula de hoje. E o que eu tenho a dizer a vocês? Muito obrigada pela companhia prazerosa e eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham aprendido hoje coisas novas para que nós possamos utilizar a partir dessa aula de hoje. Nós vamos trabalhar com vários textos, viu? Então, deixo para vocês o meu abraço e fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, até a próxima aula.